Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia, né? Hoje vamos começar um tema bastante interessante, principalmente para as mulheres, né? Para as adolescentes, né? Esse público-alvo aí, que vamos falar sobre o ciclo menstrual, né? Eu sou o professor Jackson Gama e essa aula é voltada para os alunos da primeira série do ensino médio. Então, pessoal, como eu estava explicando, vamos dar para vocês uma definição aqui do que seria o ciclo menstrual, tá? Ele vai envolver basicamente quatro componentes importantes do seu corpo, né? Um é o ovário, né? O outro é a glândula mestre, a hipófise. O outro são os hormônios estradiol e progesterona. E também o útero, certo? E aí vamos lá para a definição aqui no nosso slide, que está falando que o ciclo menstrual ele corresponde a um ciclo de transformações que ocorre no útero, né? Ou seja, é quando as paredes do útero, porque a natureza ela é específica, né? A natureza da mulher, ela prepara todo mês esse ciclo para receber um embrião, ou seja, para que seja gerada dentro do seu ventre uma nova vida, né? E com isso, o que acontece? Acontece que as paredes, né, os vasos das paredes do útero, elas vão ficar mais espessas, né, elas vão dar todas as condições para que esse embrião venha se fixar ali e essa vida venha se desenvolver, certo? E aí, como vocês podem ver aí, que este ciclo é responsável, como eu falei, né, por preparar a parede uterina para o estabelecimento de um embrião, né? Se acontecer a gravidez, ou seja, o encontro ali do espermatozoide mais o óvulo, né, aí houve a fecundação, com isso gera-se um novo embrião, ele vai se prender ali à parede do útero, vai ser nutrido e vai gerar uma nova vida, né? Este processo, basicamente, ele está dividido em três fases: a proliferativa, a secretora e a fase menstrual, né? E o ciclo menstrual é regulado por diversos hormônios, né? Como os produzidos pelo ovário, sendo assim, controlado pelo ciclo ovariano, né? Ele vai apresentar aí mais ou menos uma duração de 28 dias. E, gente, o ciclo menstrual ele não é uma regra, né, a ser seguida, porque, como nós sabemos, cada ser humano é um ser humano à parte, né? Cada corpo reage de uma maneira diferente. Então, eu não posso usar as mesmas regras, as mesmas condições para pessoas diferentes. Então, cada um tem sua especificidade. Cada mulher vai ter ali o seu período fértil, vai ter o seu período de ovulação, né? Então, algumas vão sentir dores a mais, vão sentir desconfortos, vão sentir inchaços, vão ter sintomas a mais do que outras, né? Por isso não é uma coisa é, a ser seguida à risca. Então, o importante é que você, principalmente as mulheres quando vão no ginecologista, a primeira pergunta que ele faz é quando foi a última menstruação, né? E por isso é importante que vocês tenham uma agenda e que vocês possam fazer essa anotação de quando foi a primeira, quando foi a última, né? Quando foi que durou mais ou menos ali, a primeira e a última, para você ter uma noção mais ou menos de quando é o seu período fértil, nós vamos explicar mais na frente, tudo bem? E aí eu trago aqui para vocês justamente uma demonstração, né, nessa imagem. Ela está explicando justamente ali onde é que ocorre a fase a menstruação, que é quando a parede, né, do útero ela já se desfez, né, o endométrio vai se desfazendo, já que não houve fecundação, não houve ali a instalação do embrião na parede, ela vai se desfazer, porque os hormônios estradiol e progesterona ele, eles vão cair, certo? E aí começa a fase proliferativa de novo, que é quando a hipófise ela vai estimular, né, o crescimento folicular ali, para que aconteça o amadurecimento de um óvulo, né? E aí tem a ovulação, que é quando o ovócito ele vai caminhar ali pela trompa uterina, né? Vai se fixar mais ou menos ali esperando a fecundação. Caso ocorra, né, vai ter ali o aumento do estradiol. Se não acontecer, ele desce, aumenta. Se chegar a acontecer, vai ter o aumento da progesterona, que é para segurar esse embrião. Caso não ocorra, os dois hormônios eles vão diminuir dentro do corpo da mulher e aí o ciclo se renova novamente. E aí eu trago aqui para vocês detalhadamente as três partes lá do ciclo menstrual, né? Que é a proliferativa, que é quando tem a ação dos hormônios estradiol, produzidos pelo folículo em crescimento no ovário, né? Que vai estar estimulando o espessamento nas paredes uterinas.
e o amadurecimento do ovócito, né, ou do óvulo. A fase secretora, né, o folículo ele se rompe, liberando o ovócito, né, que vai originar ali o corpo lúteo, que secreta estradiol e progesterona, estimulando a manutenção e desenvolvimento na parede uterina, né, onde ocorre o crescimento de glândulas do endométrio. Como eu falei, a parede do útero ela vai ficar mais grossa, ela vai se preparar para receber aquela nova vida, o embrião que vai se instalar ali. E a fase menstrual, que é quando, não havendo a fecundação, né, os vasos, né, das paredes eles vão se desfazendo, levando parte dessa parede, né, junto com a menstruação. E aí eu trago aqui para vocês como ocorre o ciclo ovariano, né? Esse ciclo ele vai se iniciar ali com a liberação de um hormônio pelo hipotálamo, né? O hormônio liberador de gonadotrofina, né? Que é essa sigla aí que vocês estão vendo, GnRH. Este vai estimular a liberação de outros dois hormônios pela adenohipófise, né? Que é o FSH e o LH. Esse FSH é justamente o folículo estimulante que vai maturar o ovócito para que ele se torne um óvulo, tá? E aconteça a fecundação. E o LH é justamente esse hormônio que vai fazer com que segure a gravidez caso ocorra uma fecundação. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, aqui eu trago para vocês alguns sintomas da ovulação, né? Em algumas mulheres, elas podem apresentar dor leve, né, na parte inferior do abdômen. Ela vai ter uma temperatura basal ali alterada. Lógico, se ela não tiver acometida de nenhuma infecção, também pode provocar, né, uma febre ali. E também na textura do muco vaginal, né? Quando a mulher vai lá e pega lá e ela percebe que está mais denso, está mais grosso, é um sintoma que ela está no período de ovulação, né? E aí, ó, trago até ali uma ressalva lá embaixo do slide que fala que vale salientar que a mudança na consistência do muco não indica exatamente o dia da ovulação, mas sim um período que vai de um dia antes até um dia depois. Ou seja, não é que praticamente você pegou ali no muco, percebeu a consistência que está alterada, significa que necessariamente você está na ovulação. Mas pode ser um dia antes ou um dia depois, tá, gente? Não se esqueçam disso. E o período fértil, o que seria o período fértil, né? É um período que ele se estende, né? Do momento da ovulação até mais ou menos 5 dias antes da ovulação e 2 dias depois dela, né? Este tempo é considerado, pois o ovócito sobrevive por volta de mais ou menos 24 horas, né? Porém, o espermatozoide pode permanecer ativo por cerca de 5 dias. Sendo assim, uma mulher, se ela tiver relações sexuais sem uso de preservativos, né, ela poderá engravidar, certo? E para a gente fazer um cálculo é bem simples, né? Você vai calcular o seu período fértil como? Você precisa marcar isso, né? Por isso que é importante você ter a marcação da sua menstruação num período de 6 meses. E ali você vai fazer como? Você vai diminuir 18 dias do seu ciclo mais curto, né, de menstruação, e 18 dias do seu ciclo mais curto e 11 dias do seu ciclo mais longo de menstruação, certo? Então vamos aqui. Olha, vamos dar um exemplo. Uma mulher ela anotou o seu ciclo, né, anotou o seu ciclo por 6 meses e verificou que o mais longo tinha 31 dias e o mais curto 27. Então como é que a gente faz? Do mais curto a gente tira 18, do mais longo a gente tira 11. 27 menos 11, 9. 31 menos 11, 20. Então, ela vai estar no período fértil ali do dia 9 até o dia 20 desse ciclo. É esse período que ela pode engravidar, tá, pessoal? Não se esqueçam. Façam esse cálculozinho que você vai saber o período que você pode engravidar, caso você queira e esteja planejando engravidar, não é? E aí vamos falar sobre as cólicas menstruais, né? Que acometem mais ou menos 90% das mulheres, né? E aí, que eu falei para vocês, nem todo mundo vai apresentar os mesmos sintomas, nem todo mundo vai ter as mesmas características, porque cada corpo reage de uma maneira diferente, né? E essas cólicas menstruais são resultados justamente ali do aumento dos hormônios dentro do corpo da mulher, tá bom, pessoal? Então, em caso vocês leiam com mais cuidado, mais detalhadamente, que a gente sabe que aqui temos um período aqui, um tempo curto, né? E esse assunto é bem interessante para vocês. E aí vamos falar sobre a menopausa, que a menopausa é justamente quando a gente tem a ausência desses folículos, né, que são os primários, e eles são a principal causa da menopausa, né. Na menopausa, as mulheres vão parar de ovular e menstruar.
chegando ao fim o seu período reprodutivo, ou seja, a partir que a mulher entra na menopausa, ela não consegue mais engravidar, tá, pessoal? Existem exceções ali, mas fora a parte, tá? E esse período ele precede a menopausa, né? E após o seu início. A mulher ela pode sentir diversos desconfortos decorrentes de alterações hormonais, né? E se você aliar, né, mudança de alimentação com práticas esportivas e de atividades físicas, pode haver uma considerável diminuição desse desconforto, né? No entanto, é importante que você sempre converse, que você sempre vá se consultar, você procure orientação médica, né? Principalmente um médico de confiança, que você já está ali se consultando, se medicando ali, tendo atendimento periódico, né? E que você tenha plena convicção e certeza que aquele cara é uma pessoa confiável, tá? E com o passar dos anos vai havendo uma perda gradativa dos folículos primários, restando um número bastante reduzido após os 40 e praticamente acaba após os 50 anos, tá? Então, depois de 50 anos, a mulher já não engravida de maneira alguma. Tudo bem, pessoal? Então, eu trago aqui para vocês uma perguntinha básica do nosso exercitando, né, como de praxes. E aí, fala assim: na espécie humana, após a fecundação, verifica-se a suspensão da menstruação por quê? E aí, quero que em casa você leia cautelosamente, cuidadosamente, analise cada afirmativa dessa daí que está aparecendo para vocês e me diga qual é a resposta que você acha com base no que foi aprendido e ensinado nesta aula. Então, 3, 2, 1, vamos lá com a resposta? Lógico que é a alternativa A. A placenta, a informação, produz um hormônio que mantém o corpo lúteo funcionante, certo, pessoal? Por isso que existe a suspensão da menstruação. Então, pessoal, por hoje é só. Ficamos aqui com esta aula do componente curricular Biologia. Espero ter ajudado na formação de vocês. E não esqueçam, para essa e outras atividades ou outros conteúdos, acesse a nossa plataforma eduque.ac. Um abraço e até a próxima!